Olá, bem-vindos à série Química é Vida. Meu nome é Carla Columbano de Oliveira, eu sou professora associada do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, onde eu coordeno o Laboratório de Controle Pós-Transcricional de Expressão Gênica. Hoje nós vamos falar sobre de onde vêm e para que servem as proteínas. Só que antes disso, vamos falar um pouco sobre o que são as proteínas. As proteínas são polímeros de aminoácidos. Mas o que são aminoácidos? Os aminoácidos têm uma estrutura básica que está representada aqui. Eles são compostos orgânicos que contêm um carbono chamado carbono alfa ligado a um hidrogênio, a um grupo que varia entre um aminoácido e outro, e um grupo amino e um ácido carboxílico. Por isso eles são chamados de aminoácidos. Toda esta parte aqui é comum a todos, toda esta parte aqui de cima é comum a todos os aminoácidos, e este grupo R é o que é diferente entre um aminoácido e outro. Se as proteínas são polímeros, os aminoácidos têm que estar ligados uns aos outros para formarem esse polímero, que pode ser representado como estas bolinhas azuis, umas ligadas a outras. Sendo que em uma das extremidades desse polímero, nós vamos ter o grupo amino. E na outra extremidade, nós vamos ter o grupo carboxílico. Para ver essa estrutura do polímero em um pouquinho mais de detalhe, nós temos esta figura aqui, onde a gente pode ver um aminoácido ligado ao outro. Aqui nós temos um aminoácido ligado ao outro e assim por diante. Sendo que nós temos a ligação entre aquele grupo amino de um aminoácido com o anterior. Então, nós temos o grupo amino, a carbono alfa, a carboxila, amino, carbono alfa, carboxila. Isso forma, então, o esqueleto da proteína. Sendo que aquelas regiões que variam entre um aminoácido e outro ficam para o lado de fora deste esqueleto, em zigue-zague, um para cima e outro para baixo. Essa é a estrutura linear das proteínas. Como eu falei, a diferença entre um aminoácido e outro vai ser por aquele grupo denominado de R. E quantos são os aminoácidos que formam as proteínas? São 20. 20 aminoácidos diferentes que podem formar esses polímeros, que vão então originar as proteínas. Ainda naquele esquema de bolinhas para representar os polímeros, nós podemos associar cada aminoácido a uma bolinha de cor diferente. Aqui nós temos os nomes dos aminoácidos e a sigla de 3 letras e a sigla de uma letra só. Então, se a gente puder representar os 20 aminoácidos como bolinhas de cores diferentes, nos polímeros, que são as proteínas, cada uma delas vai ter um número diferente de aminoácidos de cada tipo, e numa sequência diferente. Então, por exemplo, esta proteína tem o aminoácido vermelho primeiro, essa daqui tem o verde primeiro, e assim por diante. Então, a sequência de aminoácidos de cada proteína vai ser diferente em relação a uma proteína diferente também. Então, o conteúdo de aminoácidos e a sequência desses aminoácidos são diferentes de uma proteína para outra, mas não só isso, o número de aminoácidos também é diferente, ou seja, o comprimento dessas proteínas será diferente uma em relação à outra. E aqui uma representação desse polímero com o esqueleto que a gente tinha visto e as cadeias laterais, que são aquele grupo R, que ficam de cima para baixo, alternando, como a gente tinha visto, que são diferentes entre um aminoácido e outro. Estas são as chamadas cadeias laterais, que estão representadas aqui. Então, na estrutura básica do aminoácido que a gente tinha visto, este grupo R, que é chamado de cadeia lateral, é o que é diferente entre um aminoácido e outro, entre aqueles 20 existentes.
Essas cadeias laterais têm as suas estruturas mostradas aqui e realçadas em cor de rosa. Dependendo da cadeia lateral do aminoácido, ele vai ter característica diferente. Algumas dessas cadeias laterais, por exemplo, são hidrofóbicas. Outras são hidrofílicas. Algumas têm carga positiva, outras têm carga negativa. Com isso, dependendo do número de aminoácidos e da sequência desses aminoácidos nas proteínas, elas vão ter características diferentes. Além disso, dependendo dessa sequência de aminoácidos nas proteínas, por exemplo, a gente tem aqui uma sequência qualquer de aminoácidos representando uma proteína. Esses aminoácidos na proteína, apesar da gente ter representado com bolinhas coloridas, elas não ficam lineares nas células. Na verdade, dependendo do conteúdo de aminoácidos e da sequência dos aminoácidos nas proteínas, elas vão formar estruturas, que são chamadas de secundárias. Enquanto que a sequência linear de aminoácidos forma a estrutura primária da proteína, ou seja, a sequência de aminoácidos que forma aquela cadeia, dependendo dos aminoácidos, como eu falei, elas podem formar estruturas secundárias. Dentre as estruturas secundárias que as proteínas podem formar estão as alfa-hélices. Aqui a gente tem um exemplo que a cadeia de aminoácidos na proteína está formando uma hélice. E aqui a gente tem um exemplo de uma proteína contendo várias alfa-hélices, cada uma de uma cor diferente. Outro tipo de estrutura secundária são as folhas beta. Aqui a gente tem um exemplo da estrutura de uma proteína com várias folhas betas em cores diferentes. Além disso, as proteínas podem se dobrar sobre si mesmas, formando o que é conhecido como estrutura terciária. Neste caso aqui, a gente tem o exemplo da cadeia beta da hemoglobina, sendo que cada segmento desse aqui corresponde a uma alfa-hélice. E como a gente está vendo, ela se dobra sobre si mesma, formando a estrutura terciária da proteína. Mas ainda essas cadeias polipeptídicas, que são as proteínas, podem se associar, formando complexos ou estruturas quaternárias. Neste caso, a gente está vendo a estrutura da hemoglobina, que contém duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Cada uma delas, como eu falei, esses segmentos aqui correspondem a alfa-hélices, que dobram sobre si mesmas, formam a estrutura secundária, terciária, depois se associam e formam as estruturas quaternárias. Uma particularidade no caso da hemoglobina, que é deste exemplo, ela contém cada uma das suas subunidades, que é cada parte dela, são 4, cada uma das suas subunidades contém um grupo M, que é justamente onde o oxigênio se liga. Então aqui a gente tem um exemplo de uma proteína muito parecida com a hemoglobina, que é a da mioglobina. Nesta estrutura, a gente consegue ver mais claramente a cadeia de aminoácidos, que aqui está representada por números, então o aminoácido número 1, 2, 3, 4 e assim por diante, nessa cadeia, ela tem 153 aminoácidos. Esses segmentos são formados por alfa-hélices, que se dobram sobre si mesmos, formando a estrutura terciária da mioglobina, e aqui o grupo M, que contém o ferro, que é justamente onde o oxigênio se liga. Então, várias proteínas, cada uma das proteínas, dependendo da sua sequência de aminoácidos, do comprimento deste polímero, vai formar uma estrutura final, primeira estrutura secundária, terciária ou quaternária, final, que é a forma funcional da proteína. E elas podem ter formas muito variadas, estruturas variadas, como a gente tem o exemplo aqui da hemoglobina, que a gente acabou de ver, aqui a mioglobina, aqui a insulina e aqui o colágeno. Então a gente está vendo que as estruturas dessas proteínas podem ser muito diferentes. E o que determina isso é justamente a sequência de aminoácidos deste polímero, de cada polímero.
Muito bem. Então, sabendo que as proteínas são polímeros de aminoácidos, para que elas servem? Elas servem para todas as... Elas são responsáveis por todas as funções das células. Então, organismos como nós, que são formados por vários órgãos diferentes, e os órgãos são formados por tecidos, e os tecidos por células. Cada célula vai desempenhar uma função específica, dependendo de quais proteínas estão nessas células. Então, o que eu vou falar agora são alguns exemplos de funções de proteínas para que a gente possa ter, então, uma noção de para que elas servem. Na verdade, elas servem para tudo, para fazer tudo na célula. Então, uma célula, como as presentes no nosso organismo, um exemplo de uma célula está representado aqui, né? A célula em cor de rosa. Dentro da célula tem uma estrutura chamada de núcleo, que é separada do resto por uma membrana, a membrana nuclear, que está representada aqui em azul, que contém poros, que estão representados aqui, e dentro do núcleo, então, é onde está o nosso DNA. Só para a gente ter, então, exemplos de quais são as funções das proteínas, vamos começar, então, justamente com o núcleo. No núcleo, como eu falei, é onde está o DNA. Já associado ao DNA, nós temos proteínas específicas, que são importantes para o empacotamento do DNA, para que ele caiba no núcleo da célula. Então, essa já é uma função. Quando uma célula vai se dividir, ela tem que replicar o seu DNA de tal forma que as células filhas tenham cópias iguais do DNA da célula mãe, da célula original. Quem faz essa síntese de DNA, que vai copiar então a sequência de nucleotídeos do DNA em duas cópias novas, são proteínas. No caso, a DNA polimerase, que é responsável pela síntese do DNA, antes que a célula se divida. Os genes estão presentes no DNA. Quando um gene vai ser expresso, ele vai servir de molde para que um RNA seja sintetizado, num processo chamado de transcrição. Quem faz a transcrição, ou seja, quem sintetiza o RNA usando como molde o DNA, é uma outra proteína chamada de RNA polimerase. Ela é responsável, então, pela síntese de RNA. Se aquele gene for um gene de uma proteína, o RNA sintetizado é um RNA mensageiro. E isso aqui tudo aconteceu no núcleo. Esse RNA mensageiro que vai dirigir a síntese da proteína, que vai acontecer no citoplasma da célula. Então, para que o RNA dirija a síntese da proteína, ele tem que sair do núcleo, num processo chamado de exportação do RNA. Um processo que também envolve proteínas. Proteínas se ligam ao RNA e vão levá-lo através do poro nuclear. O poro nuclear também é formado por proteínas. Então, até agora nós já vimos vários exemplos de funções de proteínas diferentes. Uma vez no citoplasma, agora o RNA mensageiro vai dirigir a síntese da proteína, que aqui está representada como aminoácidos diferentes, né, com formas diferentes da mesma cor. No citoplasma, então, o RNA mensageiro vai dirigir a síntese da proteína e as moléculas responsáveis por essa síntese são os ribossomos. São complexos formados por RNAs e proteínas que vão, então, dirigir a síntese da proteína codificada por aquele RNA mensageiro. Aqui nós vemos, então, um ribossomo formado por duas subunidades que está dirigindo, que está sintetizando essa proteína representada aqui por unidades de cores diferentes, e aqui o RNA mensageiro representado em amarelo. Muito bem, então nós vimos já várias funções das proteínas no núcleo das células e no citoplasma. Então, no núcleo,
e no citoplasma durante a tradução, ou seja, a síntese de proteínas. Ainda no citoplasma das células, nós temos várias estruturas, cada uma especializada em uma função diferente. Uma das organelas presentes no citoplasma é a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela produção de energia nas células. Então, a partir dos alimentos que a gente consome, a gente produz energia. No processo de produção de energia, lá na mitocôndria, né, numa das etapas finais de síntese de energia, existe um processo chamado de transporte de elétrons presente na mitocôndria, que é feito por várias proteínas diferentes, que aqui estão representadas por cores diferentes também. São proteínas ligadas à membrana da mitocôndria. A membrana é formada por lipídios, e as proteínas, então, associadas a esta membrana, participam do transporte de elétrons, sendo que quem vai receber esses elétrons no final desta cadeia é o oxigênio. Então, o oxigênio que nós respiramos, ele é utilizado aqui, recebendo os elétrons nesta cadeia de transporte de elétrons, que é importante para a síntese de energia, da qual eu não vou falar, porque esse é um capítulo à parte. Mas, só para ressaltar que o oxigênio da nossa respiração entra aqui, ou seja, ele é importante para a produção de energia nas células, na mitocôndria. Como que o oxigênio chega até lá? Ele chega transportado no nosso sangue pela hemoglobina, aquela proteína que nós vimos, que contém o grupo M, né, que contém o ferro, que é onde o oxigênio se liga, e a outra, nos músculos, o oxigênio é transportado pela mioglobina, que é uma proteína com estrutura semelhante à da hemoglobina, que também contém o grupo M, e também transporta o oxigênio. Assim é que ele chega nas células e de lá ele tem que ir até a mitocôndria para receber aqueles elétrons dos quais a gente falou. Outro exemplo de função de proteínas é das fibras musculares. As fibras musculares são formadas, né, por células contendo diferentes proteínas, e essas proteínas é que são responsáveis pela contração muscular. O fato de eu estar fazendo isso com as minhas mãos, com a minha mão, eu estou contraindo os músculos, e a contração muscular é feita por proteínas. Existem proteínas especializadas, né? Cada proteína, como a gente viu, tem uma estrutura diferente e, portanto, uma função diferente. No caso das fibras musculares, nós temos uma proteína chamada de actina, que aqui está representada por essas bolinhas bege. Elas se ligam umas nas outras, as moléculas de actina, formando fibras. Então, que estão representadas aqui. Cada bolinha é uma proteína, uma actina. E as actinas se associam formando essas fibras e elas interagem com outras proteínas que estão representadas aqui em cor de rosa, que são chamadas de miosinas. Na estrutura da miosina, ela tem essa região alongada e uma parte que parece um gancho. Esses ganchos interagem com a actina e elas mudam de conformação. Então, o gancho muda de conformação dependendo do momento, sendo que a energia é utilizada justamente para a mudança de conformação deste gancho, de tal forma que as fibras de actina sejam aproximadas umas das outras. Isso é o que faz o músculo se contrair. Então, a gente tem aqui o músculo relaxado e aqui o músculo contraído. Isto é feito com um gasto de energia por interação entre uma proteína e outra, ou seja, neste caso entre as miosinas, moléculas de miosina e as de actina. Aqui só para mostrar com um pouco mais de detalhe, aquele gancho da miosina, né, que é chamado de cabeça da miosina, interagindo com aquele filamento de actina. E isso então é que permite a contração muscular. Outro exemplo de proteína é o colágeno. Colágeno é uma proteína
produzida dentro da célula, mas que depois é exportada para fora da célula, portanto, onde ela faz parte da matriz extracelular. O colágeno está aqui representado em azul, então são fibras também, aqui representadas em azul, e são importantes para a conexão entre as células. Ela faz parte da matriz extracelular, que é responsável pela conexão entre as células nos tecidos e pela elasticidade dos tecidos. A perda de colágeno com a idade é que causam as rugas. Outro exemplo de proteínas são aquelas que englobam o material genético dos vírus. Por exemplo, o coronavírus, responsável por esta calamidade que nós estamos vivenciando atualmente. Neste caso, nós temos aqui, então, o material genético do vírus, do coronavírus, que é englobado por proteínas. Dentre essas proteínas que formam o capsídeo do vírus, nós temos essa proteína representada em vermelho, que é chamada de proteína spike, ou S, e é justamente contra esta proteína que as vacinas são dirigidas. Aqui um esquema, né, do vírus, e aqui uma figura da revista The Lancet de 2020, logo que a pandemia começou. Os anticorpos que nós queremos produzir contra a proteína S também são proteínas. Então, esse é um outro exemplo de proteínas, que são os anticorpos, portanto, são proteínas que são sintetizadas pelo nosso organismo para nos defender de um antígeno, seja ele uma proteína do capsídeo do vírus, como a que a gente acabou de ver, ou uma proteína de uma bactéria, ou qualquer outro antígeno. Como eu falei, então, os anticorpos também são proteínas. No slide anterior era um esquema, aqui a gente tem a estrutura de anticorpos. A estrutura que a gente vê aqui, várias folhas beta, das quais nós já falamos. Outro exemplo de proteína é a insulina. A insulina é formada por duas cadeias de aminoácidos, aqui representadas como bolinhas de cores diferentes, e no meio de cada bolinha a sigla do nome do aminoácido. Essas duas cadeias interagem entre si, formando então a insulina funcional, aquela responsável pela absorção de açúcar do nosso sangue, que veio dos alimentos. E aqui a gente vê a estrutura da insulina, o esquema das cadeias e aqui a estrutura da proteína. Outro exemplo de proteínas são as enzimas. Em processos industriais é muito importante a utilização de catalisadores. Catalisadores são responsáveis pela aceleração das reações. Então, neste exemplo aqui, simplificado, nós temos a reação entre os compostos A e B que vão resultar nos produtos C e D. Se a gente quiser acelerar esta reação, ela é feita na presença de um catalisador. Nas células, os catalisadores são enzimas, que em sua maioria, vasta maioria, são proteínas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma proteína que pode catalisar uma reação, ou seja, acelerar a velocidade da reação. Uma particularidade das enzimas é que elas são específicas, então elas sempre vão reagir ou acelerar uma determinada reação. Elas vão interagir com os seus substratos para acelerar esta reação. E este é um ponto importante, porque vários medicamentos que nós utilizamos normalmente são inibidores de enzimas específicas. Então, por exemplo, uma reação que acontece dentro da célula, para que ela seja inibida, alguns medicamentos são tomados, né? E o que o medicamento vai fazer é justamente inibir a síntese, a reação catalisada por aquela enzima. Por exemplo,
a síntese de colesterol é inibida através da utilização de medicamentos que vão inibir aquela reação. Outro exemplo de inibidores são os antibióticos. Os antibióticos normalmente inibem enzimas dos parasitas, por exemplo, bactéria. No caso de uma infecção, um antibiótico pode ser utilizado e esse antibiótico vai inibir uma enzima da bactéria, não da célula do hospedeiro, mas sim da bactéria. Então, esses são exemplos de funções de proteínas. A gente viu alguns, não são todos, eu tentei mostrar algumas enzimas, a função de enzimas presentes ou de proteínas no núcleo, no citoplasma, na mitocôndria e ainda fora da célula, que era o caso do colágeno. Sim, então uma célula, cada célula vai produzir suas próprias proteínas a partir da ligação de um aminoácido no outro, formando os polímeros de aminoácidos. Agora, a questão seguinte é: como nós obtemos os aminoácidos para sintetizar as nossas proteínas, aquelas que eu acabei de dar alguns exemplos, né? Nós obtemos os aminoácidos através da dieta, ou seja, através dos alimentos que nós consumimos. Então, as proteínas presentes nos alimentos, assim que ingeridas no nosso trato gastrointestinal, essas proteínas vão ser quebradas por enzimas específicas, que são chamadas de proteases. Elas vão quebrar as proteínas em fragmentos pequenos, chamados de oligopeptídeos, ou já em aminoácidos separados. Os aminoácidos, ou aqueles pedacinhos das proteínas, os oligopeptídeos, serão absorvidos pelas células da parede intestinal, ou seja, pelas células que formam o nosso intestino. Dentro da célula do intestino, aqueles pedacinhos vão ser mais picotados ainda, formando tri ou dipeptídeos, ou seja, 2 ou 3 aminoácidos ligados uns aos outros, ou os aminoácidos livres. Esses aminoácidos e esses pequenos peptídeos são então transportados para o sangue e do sangue para os outros tecidos. O que vai acontecer com esses aminoácidos ingeridos então e agora já presentes no sangue? A parte formada por carbonos nos aminoácidos, que é chamada de esqueleto de carbono, ou seja, tudo que está aqui à direita, vai entrar no nosso metabolismo para a geração de energia. Aquele grupo amino, ele vai ser, o excesso desse grupo amino vai ser excretado na forma de ureia na nossa urina. E o resto do aminoácido vai ser utilizado nas células para obtenção de energia ou para a síntese de novas proteínas, como a gente já vai ver. Então, como eu falei, para a utilização desses aminoácidos para a geração de energia, eles vão entrar na via metabólica central das células, da qual eu não vou falar neste momento, mas que podem, então, gerar energia ou ainda podem ser armazenados na forma de glicogênio. O glicogênio é uma forma de armazenamento de glicose no fígado e no músculo e é muito importante para atletas, né, que armazenam glicogênio no músculo na hora, por exemplo, de praticar exercícios físicos. O glicogênio aí sim vai ser metabolizado para a geração de energia. Os aminoácidos que estão em verde aqui são aqueles que vão justamente entrar na via central metabólica do organismo e vão dar origem ou vão ser utilizados para a geração de energia e o excesso vai ser armazenado na forma de glicogênio. Já os aminoácidos que estão aqui em vermelho e realçados em cor de rosa, esses também vão ser utilizados para a síntese de proteínas, mas o excesso vai ser utilizado na via metabólica
e ainda para geração de energia, e ainda o excedente vai ser armazenado na forma de gordura. Ou seja, excesso de proteína também engorda. Dos 20 aminoácidos existentes, através da conexão das vias metabólicas aqui centrais, né, de utilização de glicose ou utilização dos aminoácidos, como essas vias são interconectadas, nós humanos sintetizamos 10 dos aminoácidos, ou seja, nós não precisaríamos ingerir esses aminoácidos porque o nosso organismo mesmo produz. Mas 10 outros aminoácidos nós não produzimos, ou seja, eles são essenciais na nossa dieta. Então, o conceito de aminoácido essencial ou não essencial é na nossa dieta. Esses são essenciais porque nós não sintetizamos, mas as nossas proteínas têm esses aminoácidos, então eles têm que ser ingeridos. Então, voltando ao que eu falei, em resumo, o metabolismo de proteínas envolve a ingestão de uma proteína qualquer na dieta, aqui representada por bolinhas coloridas. A partir do momento em que ela é ingerida, ela vai ser digerida, ou seja, a gente vai ter a liberação dos aminoácidos daquela cadeia. Esses aminoácidos liberados agora podem ser utilizados para a síntese de novas proteínas. Aqueles que a gente absorveu da proteína ingerida ou aqueles que a gente sintetiza. Eles vão ser combinados, isso vai formar um polímero diferente daquele polímero que foi ingerido. Ou seja, nós precisamos ingerir proteínas para sintetizar as nossas, que contêm os mesmos aminoácidos, mas não necessariamente na mesma sequência. Ou não o mesmo conteúdo. Por exemplo, neste esquema nós temos vários desses aminoácidos aqui representados pela bolinha azul, enquanto que a proteína produzida tem uma bolinha azul só. Então, nós fazemos uma combinação entre os aminoácidos absorvidos da dieta e aqueles que nós sintetizamos para produzir as nossas proteínas. O excesso desses aminoácidos é que vão ser utilizados para a geração de energia e ainda o excedente vai ser utilizado, dependendo do aminoácido, para ser estocado na forma de glicogênio ou de gordura. Se a gente quiser, por exemplo, aumentar os nossos músculos, nós temos que produzir proteína para sintetizar as fibras musculares e, a partir daí, aumentar os músculos. Então, é por isso que uma pessoa que quer aumentar a sua massa muscular tem que comer mais proteína. Muito bem, mas como então as células produzem essas proteínas? Como eu falei, para que a célula produza uma proteína, o gene que codifica aquela proteína, que está presente no DNA, tem que dirigir a síntese do RNA, que tem uma sequência determinada de nucleotídeos, que formam o RNA, e dependendo da sequência de nucleotídeos no RNA mensageiro, ele vai determinar a síntese da proteína. Então, a sequência de nucleotídeos determina a sequência de aminoácidos na cadeia da proteína. Quem é responsável pela síntese das proteínas nas células são os ribossomos. E nesta figura nós vemos uma foto feita por microscopia eletrônica, onde a gente vê então um RNA mensageiro dirigindo a síntese da proteína pelos ribossomos, que são essas bolas pretas maiores aqui, e as proteínas que estão sendo sintetizadas mais clarinho aqui em volta. Então, aqui nós temos os ribossomos representados em branco, traduzindo um RNA mensageiro, ou seja, lendo a sequência do RNA mensageiro e sintetizando a proteína que aqui está representada em verde. Cada aminoácido é uma dessas bolinhas aqui. E aqui um outro esquema mostrando o mesmo processo, um RNA mensageiro sendo lido pelos ribossomos, e aqui, durante esse processo,
dirigindo a síntese da proteína. À medida que ela vai sendo sintetizada, ela vai se dobrando naquelas estruturas que a gente viu e pode se associar a outras proteínas também. Os ribossomos, que são essas estruturas responsáveis pela síntese das proteínas, estão presentes em todas as células, tanto em bactérias como em eucariotos, que somos nós, organismos como nós, né, que tem núcleo dentro das células. Os ribossomos são formados por RNAs e por várias proteínas. E eles têm duas subunidades, uma maior e uma menor. E elas vão se associar ao RNA mensageiro durante a síntese da proteína. Aqui a gente vê a estrutura de um ribossomo composto, então, por duas subunidades. Ele, como falei, são formados por RNAs e proteínas. Aqui os RNAs estão em laranjado, as proteínas estão amarelinho. Aqui embaixo também a gente tem cores diferentes para destacar o RNA e as proteínas. Neste slide, tem um site que pode ser acessado para se ter uma ideia da estrutura dos ribossomos e dá para também girar a molécula para a gente ver de forma tridimensional, né? Desculpa. Todos os lados do ribossomo. Sendo que aqui os RNAs estão representados em salmão e as proteínas em lilás. Então o que a gente vê é que nos ribossomos os RNAs formam a parte central e as proteínas estão do lado de fora deste complexo. Uma coisa interessante, que de um artigo que foi publicado no ano passado, a referência está aqui, é que justamente o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, assim que ele entra nas nossas células, ele produz uma proteína chamada de NSP1. E o que essa proteína faz nas nossas células? Essa proteína do vírus, produzida nas nossas células, se liga à subunidade menor do ribossomo e inibe a síntese das nossas proteínas, mas não a do vírus. Então, o vírus infecta as nossas células, inibe a síntese das nossas proteínas e as nossas células passam a produzir as proteínas do vírus. Isso mostra, então, a importância desse processo nas células, já que as células passam a não mais produzir as nossas proteínas e sim a dos vírus, e isso é o que vai desencadear a doença. Mas como que os ribossomos são sintetizados nas células? Como eu falei, os ribossomos são formados por RNAs, chamados de RNAs ribossomais, e por proteínas ribossomais. As proteínas desses RNAs, então, vão se associar para formar aqueles complexos que a gente viu, só que esse RNA, antes de formar o ribossomo maduro, ele tem que ser processado. E isso envolve a associação com vários fatores de montagem e processamento, que vão, então, permitir o dobramento correto do RNA e associação com essas proteínas ribossomais, para formar, então, as subunidades ribossomais maduras, que isso aconteceu no núcleo, que vão sair do núcleo, vão para o citoplasma, onde, então, essas duas subunidades vão ler a sequência de nucleotídeos no RNA mensageiro, que aqui está em cor de rosa, para produzir a proteína que está aqui embaixo, neste processo chamado de tradução. Este processo de síntese de ribossomos é vital nas células, porque os ribossomos é que são responsáveis pela síntese das nossas proteínas. E tanto isso é importante que várias doenças humanas são causadas por mutações nos genes destas proteínas responsáveis pela formação dos ribossomos. As mutações são alterações no nosso DNA que vão então causar alteração na sequência de aminoácidos das proteínas, elas não vão mais funcionar, os ribossomos não vão mais traduzir o RNA mensageiro, portanto a síntese das nossas proteínas nas células são comprometidas. Então essas doenças que estão listadas aqui,
algumas delas, são algumas das doenças, algumas só estão listadas aqui, são causadas por alteração na síntese dos nossos ribossomos. No nosso laboratório, lá no Instituto de Química, nós trabalhamos com algumas proteínas envolvidas em processamento de RNA ribossomal e que, portanto, vão formar os ribossomos. Algumas delas estão representadas aqui, eu não vou explicar esse processo, mas se alguém quiser algum detalhe, pode acessar o nosso site, no site do IQ, tem o site do nosso laboratório, e lá vocês podem obter mais detalhes. O trabalho de pesquisa no laboratório é realizado por estudantes de graduação, pós-graduação e por pós-docs. Devido às circunstâncias, eu não tenho uma foto atual do grupo, então eu coloquei fotos relativamente recentes, mas de diferentes momentos do nosso grupo. Aqui de novo o nosso site, mas como eu não tenho as fotos, a foto recente eu coloquei os nomes das pessoas que já trabalharam no laboratório, tanto alunos como pós-docs. Para que a pesquisa seja feita é necessário financiamento, e aqui temos agências de fomento à pesquisa listadas, que são responsáveis então pelo financiamento da pesquisa, tanto para a compra de reagentes, equipamento e para as bolsas de estudos dos estudantes e dos pós-docs, o que é bastante importante. Se alguém quiser entrar em contato, meu e-mail está aqui, e eu agradeço então a atenção, muito obrigada e até a próxima.